em Kronstadt, independente de quem tinha razão, ok? Foi uma... Olá a todos. Ontem o canal Orientação Marxista falou muita bosta sobre o massacre dos marinheiros em Kronstadt, que ocorreu na Rússia em 1921. Isso gerou indignação dos nossos internautas, que fizeram diversos comentários o desmentindo. Mas como o vídeo vale mais que comentários, eu resolvi responder Orientação Marxista. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje nós vamos falar da revolta de Kronstadt, que ocorreu na Rússia em 1921, 4 anos depois da Revolução Russa. E normalmente essa revolta ela é utilizada como uma suposta prova, né, do autoritarismo necessário, intrínseco a qualquer tipo de projeto de revolução socialista. É muito utilizada dos anarquistas contra os marxistas e mesmo... Sim, é uma prova do autoritarismo que você ignorou. Porque sequer mencionou o fato de que a revolta de Kronstadt ocorreu porque a cidade não tinha autonomia. Seu soviete local começa a ser boicotado permanentemente por membros bolcheviques para acatar ordens de Moscou. Isso gerou um descontentamento, culminando numa insurreição encabeçada pelos marinheiros que exigem sovietes livres, participação popular de seus habitantes, e não de dirigentes bolcheviques da capital, e, além disso, se somam às enormes greves que então sacodem Petrógrado. Cansados de inspeções, abusos de todo tipo e ordens de oficiais vermelhos ex-czaristas, os marinheiros se amotinam. Toda a cidade os apoia. Os poucos enviados bolcheviques são expulsos, mas muitos comunistas leais ao socialismo tomam partido e ficam com os marinheiros. Os bolcheviques bombardeiam a cidade, assassinando 21 mil pessoas, sem contar os sobreviventes aprisionados, que foram enviados a um campo de concentração no deserto do Turquemenistão, onde morreram de fome. Apenas alguns poucos marinheiros conseguiram escapar até a Finlândia, e outros, como Alexander Berkman e Emma Goldman, serão expulsos para os Estados Unidos. E os bolcheviques logo colocaram o general Dybenko, que havia liderado os bombardeios, como ditador local de Kronstadt. Vindo como os bolcheviques são inerentemente autoritários, o Exército Vermelho, junto com a Tcheca, não foram para Kronstadt atacar os revoltosos de Kronstadt porque eles estavam imprimindo um jornal que os bolcheviques não concordavam, ou porque eles tinham posições que os bolcheviques concordavam. Não, eles fizeram uma revolta, eles tomaram a base. E pior, uma base que, como eu mencionei antes, ela era inerentemente estratégica. Então me explica outros episódios de repressão dos bolcheviques que nada tinham de estratégico. Como por exemplo na noite de 12 de abril de 1918, quando a Checa, polícia secreta, invadiu os 26 centros anarquistas em Moscou, incluindo a Casa da Anarquia, o edifício da Federação Anarquista de Moscou. Nos destruíram em Kronstadt. Você sabe quando que essa coisa vai surgir? Quando isso vai começar a vir à tona? No final dos anos 30. Né? Com várias obras, mas principalmente as de Alexander Berkman e Emma Goldman. Né, e que estavam em Kronstadt na época, defendiam os revoltosos de Kronstadt, e depois da derrota dos revoltosos em Kronstadt foram embora da Rússia e viveram nos Estados Unidos depois da maior parte da vida. Agora, curiosamente, se vocês pegarem o livro da Emma Goldman e do Berkman, eles foram escritos no final dos anos 30. Sabe por que eles foram escritos no final dos anos 30? Eles não falaram disso os anos 20 inteiro e boa parte dos anos 30. Até que chegou em 36, a Espanha, que era majoritariamente anarquista, né, do ponto de vista dos movimentos que existiam, eram muito maiores que os comunistas, socialistas, trotskistas. Os anarquistas espanhóis, né, que se colocavam como muito revolucionários e tudo mais, acabaram apoiando, inclusive com 2 deles, integrando o governo republicano, que foi instaurado na época, e sofreu críticas vorazes do Trotsky nesse período. Que fez críticas vorazes a esse comportamento, tanto por parte do POUM, que era uma organização que Trotsky mantinha ligações, que tinha uma influência na Espanha, principalmente em Barcelona, e Trotsky fez críticas vorazes aos anarquistas. Quando isso aconteceu, eles resolveram, Trotsky era, à época, o líder do Exército Vermelho na Rússia. O Exército Vermelho foi quem cedeu a maioria dos soldados para
reprimir a revolta de Kronstadt, então nós vamos ressuscitar. E aí que eles escrevem os livros deles sobre Kronstadt e começa a proclamar isso aos quatro ventos, e isso permanece até os dias de hoje. Né? Puta que o pariu, vai devagar nessa cerveja aí, meu irmão. Alexander Berkman morreu em junho de 1936, ou seja, ele nem viu os anarquistas tomarem Barcelona em julho do mesmo ano. E, muito menos viu a derrota dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Sinceramente, eu nunca vi defunto escrever livro. Tô achando que você aprendeu isso com o MBL. E aí veio a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu... E outra. O livro Minha Desilusão na Rússia da Emma Goldman foi escrito em 1923. Isso por si só refuta a sua tese de que os anarquistas criticaram a atuação dos bolcheviques em Kronstadt por pura treta com Trotsky na Guerra Civil Espanhola. Os anarquistas espanhóis, né, que se colocavam como muito revolucionários e tudo mais, acabaram apoiando, inclusive com dois deles, integrando o governo republicano, que foi instaurado na época, e sofreu críticas vorazes do Trotsky. O Trotsky não foi o único a criticar esses anarquistas que fizeram parte do governo republicano. Pois entre os anarquistas se destacou o grupo Amigos de Durruti, que denunciou e combateu essa traição dos dirigentes anarquistas da CNT. Desculpa, gente, mas eu não aguento ouvir tanta bosta. Estou indo embora.